amigos, estamos de volta aqui na Fink TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que você já se habituou a acompanhar todas as noites dos canais 25 e 525 da NET Claro. Estamos falando aí para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades também do Alto Tietê. Então, muito obrigado por você que nos acompanha e todas as noites acompanha uma história diferente, assuntos dos mais diversos e personalidades da nossa cidade e da região. E hoje nós vamos trazer uma personalidade muito querida aqui em São José dos Campos, um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa cidade que é São José dos Campos, a capital do Vale do Paraíba, uma das mais importantes cidades do país. Ele está conosco aqui hoje, agradecemos por ter aceito o nosso convite e é uma honra recebê-lo, José de Melo Correia. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Dirceu. Boa noite, um prazer estar com você aqui. A Fink TV, uma TV genuinamente de São José dos Campos, né? E você também, um genuíno de São José dos Campos aí, um amigo de longa data. Um prazer estar com vocês aqui nessa noite e aí tentar responder um pouco aí para a população, né? Para que a gente possa mostrar um pouco o que o prefeito Felício tem feito, os caminhos da cidade, os novos projetos. É um prazer estar aqui. Bom, o José de Melo Correia, ele é assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos, é um homem de muita sorte, né? Que nos deu sorte, foi um dos nossos primeiros entrevistados há 2 anos atrás. Verdade, foi mesmo. No início e dali para cá, secretário, nós tivemos 270 entrevistados aqui. Olha só. Aqui nós falamos de saúde, segurança, política, cultura, esportes, enfim, programa bem variado. Então, aqui nessa cadeira, nós tivemos 270 personalidades contando suas histórias, né? Quase um por dia num ano. Exatamente. Bom, e o nosso telespectador, ele já ficou conhecendo aqui o nosso prefeito Felício Ramute, ficou conhecendo o Anderson, que esteve na semana passada aqui também, que é o nosso vice-prefeito, secretário de governança, né? E nós queremos conhecer um pouco mais de perto o José de Melo Correia. O senhor é natural de onde? Eu nasci em São Paulo, em 1960. Já tomei as 2 vacinas, né? O prefeito com essa rapidez aí de colocar a cidade na frente das outras para vacina, já tomei as 2 vacinas, mas eu nasci em 1960, na Vila Mariana. Estudei em São Paulo até os 16 anos, vim fazer faculdade aqui. Meu pai, uns parentes, né? Os tios trabalhavam na GM, na Alpargatas, e eu vim para cá, fiquei na casa deles, depois fui morar num pensionato, República. Caramba, como é que foi sua infância lá na Vila Mariana? Muito bacana, né? Era uma coisa fantástica. Menino de rua, a gente brincava com os meninos e a gente tinha uma responsabilidade de estudar, né? Senão corria o chinelo. Hoje não pode mais fazer isso, né? Mas senão corria o chinelo da mãe, né? Mas uma maravilha, um bairro bastante tranquilo, né? Na década de 60 era uma população muito amiga, muito amistosa na rua, e a gente tinha as brincadeiras de criança normais, brincadeira de peão, bolinha de gude, essas coisas. Então é uma saudade imensa. Inclusive, para você ter uma ideia, levei a minha esposa Áurea, que eu casei com ela aqui em São José dos Campos, ela é oriunda daqui. Eu tive esse fim de semana lá, olhando a casa dos meus pais, onde eu nasci. Então é uma coisa saudade muito apertou bacana. Bastante, né? Aperta muito. Agora, qual era o sonho do menino, Zezinho, naquela época? Então, eu morava perto do aeroporto de Congonhas. E o aeroporto de Congonhas, então passavam os aviões lá em cima. E aí eu sempre gostei da área de tecnologia, de engenharia. Eu tenho um irmão mais velho, que ele também fez a área química, né? Então eu sempre gostei disso. E eu vi os aviões, eu queria ser piloto. Aí eu fui fazer os exames de piloto, mas eu tinha um problema de visão, né? Que eu tenho até hoje. Uma visão não é 20/20, né? Para ser piloto na aeronáutica você precisa ter 20/20, pelo menos naquela época. E aí eu não pude realizar meu sonho, era o sonho de ser piloto. Mas eu estudei engenharia. E depois, então, eu vim tirar o brevet de piloto. Então, foi um sonho realizado, não profissional, mas que desde menino. E a gente tinha livre acesso ao aeroporto de Congonhas, né? Que era perto de casa. A gente ia ver todo fim de semana os aviões, né? Tinha uma laje lá, não sei se você lembra disso. Lembro. Então, tinha uma laje lá, a gente ia ver os aviões pousar e decolar. Então, era uma diversão para nós, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. A diversão era essa de ir ver lá. Então, foi muito bacana. Eu fiz também o colégio técnico em São Bernardo do Campo, né? Sempre escola pública, e de lá então eu vim para cá para estudar engenharia. Bom, e como é que foi sair da capital paulista e chegar numa cidade interiorana? Bom, a gente na capital tinha
eu já saí com 16 anos, né? Já tinha uma certa, já tinha amigos na cidade lá de São Paulo e tudo. Tinha uma noite mais movimentada, né? Por exemplo, o termo Augustar, né? A gente pegava o ônibus e ia para a Rua Augusta andar e fazer o desfile. E chegando aqui, claro, na década de 70, uma cidade que não tinha ainda praticamente nenhum shopping, nenhum centro, tinha 2 ou 3 bares, assim, o Amarelinho, enfim, o Azulzinho, a Cave, esses locais. Pilão. Pilão. Então, aí meu pai falou assim, olha, você vai para lá, vai estudar e vai se virar lá. E ele me dava um dinheiro por semana para manutenção. Só que a gente chegava e gastava tudo na segunda. Na segunda a gente gastava tudo com festa, com os amigos e tudo. E aí depois da semana a gente, né, comia o pão com ovo, essas coisas assim mais é coisa de estudante. Mas foi muito bem, nunca tive problema no estudo. E aí eu mudei para estudar à noite e fui trabalhar de dia. Então trabalhei de dia, escolhi o INPE para trabalhar. Trabalhei 1 ano e pouquinho no INPE. E logo depois, naquela época, incrível, né? A gente saía da faculdade, eu saí do ano de 82. Naquela época, você saía, tinha 4, 5, 6 empregos para você escolher. Então, eu me lembro bem do mural da faculdade, você tinha a Vibraz, Embraer, Johnson, enfim, uma série de coisas, e INPE. E eu gostava muito da área acadêmica, né? Eu queria fazer um curso de satélites e tudo mais, inteligência artificial, já se falava bastante nisso na época. E entrei no INPE, comecei a estudar mais, comecei a trabalhar no INPE e fazer um curso, um início de mestrado, mas aí o tino, vamos dizer, comercial, o tino de trabalhar em empresa privada foi maior. E aí eu me candidatei a uma vaga na Johnson, na engenharia, e consegui. Fiquei 10 anos na Johnson e depois aí então já conheci a Áurea lá na Johnson. Aí construí depois uma carreira numa empresa particular, que é de construção civil. Fui presidente da associação comercial, você esteve junto da gente também, fez parte lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Então já adiantei muito, então vamos voltar um pouco. Nos anos 70, saindo de São Paulo, chegando aí, como é que era São José dos Campos naquela época? São José era muito tranquilo. Eu me lembro que eu tinha uma moto, né, no fim de semana. Eu às vezes não ia para São Paulo, às vezes eu ia, às vezes não ia. Então eu ficava aqui 15, 20 dias. E passava o fim de semana aqui, a cidade deserta, fim de semana era muito deserta, quer dizer, de dia tem uma movimentação, mercado municipal, alguma movimentação, mas chegava 9, 10 horas da noite e deserto. Então eu me lembro muito de andar de moto na cidade sem ninguém, não tinha ninguém andando, só eu andando de moto à noite, porque a gente vinha de São Paulo com uma ideia de 10, 11 horas, meia-noite, né? Tá sempre aquele burburinho, e aqui não tinha realmente nada. Se você comparar com o que tem hoje aqui é São Paulo, assim, de ontem, né? Mas não tinha nada, então para nós era um choque muito grande. Ou você ficava na República estudando, ou se você quisesse sair, você ia ter que ir para um restaurante ou para algum lugar, mas fechava, tipo um bar, né? Fechava, era 9 horas, já não tinha mais nada, você não tinha para onde ir, né? Então aí ajudava um pouco a você a namorar, porque aí você ia para casa do futuro sogro ou da sogra e ficava lá, né? Tomando o tempo da sogra do sogro. Mas em algum momento o senhor falou, não, eu vou voltar para São Paulo, chegou e já adotou a cidade? Não, adotei a cidade porque eu tive essa facilidade. Meus 2 tios, né, o tio Joaquim que trabalhava na GM, o tio Luiz, na realidade eu tinha mais uma tia aqui, mas ela não trabalhava, e o tio Luiz que trabalhava na Alpargatas. Eu fiquei na casa do tio Joaquim por um período, depois eu fui para a República. Mas eu comecei a gostar da cidade, né? A cidade, como eu tinha parentes aqui, eu nunca ficava solitário. Eu me lembro de meninos que vinham para cá também estudar, e que ficavam em República, e ficavam de Ribeirão Preto, de lugares distantes, e não tinham família aqui. Então era uma situação muito difícil. Alguns abandonaram o curso no meio e foram embora, voltaram para a sua cidade. Eu não, como tinha essa facilidade, fiquei, né? E então não sentia essa falta. Mas a diferença é muito grande, a diferença é bastante grande. Então o seu primeiro emprego foi no INPE? No INPE, 1982. Fiquei 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, eu não lembro exatamente. Depois e logo, e já no mesmo mês, eu me candidatei a uma vaga na Johnson, fui... para ter uma ideia, o dobro do salário, né? Naquela época já era muito bom. Fui para lá, depois eu tive uma carreira na Johnson, supervisor, gerente, enfim, fui galgando posições, gerente de engenharia, e conheci a Áurea lá em 1985, mais ou menos na fila do restaurante. A Áurea é daqui, de família daqui, e aí depois eu casei em 89, e aí sim, nunca mais pensei em voltar. Apesar dos meus pais estavam, né, agora são falecidos, mas estavam em São Paulo.
eu tinha esse link ainda de São Paulo, mas nunca mais quis voltar, adotei a cidade, é uma cidade maravilhosa e não saio daqui de jeito nenhum. E da Johnson, o senhor foi para a iniciativa? Aí da Johnson, em 1994, fiquei 10 anos da Johnson, saí, fui para a iniciativa privada, abri uma empresa, construindo casas em condomínio fechado, esse era o primeiro mote, depois a gente construiu algumas salas comerciais, prédios, enfim, a gente foi desenvolvendo a empresa. E depois eu tive essa oportunidade, né? Posso continuar agora falando da associação comercial, que você estava junto. Aí fomos para a associação comercial, tivemos a oportunidade de ir lá, a associação comercial estava enfrentando sérias dificuldades financeiras e estava praticamente com o prédio indo para a penhora, e a gente então entrou lá com uma equipe, pessoas fantásticas, né? Nossos vice-presidentes na época, todos eles nos ajudaram, a gente reergueu e hoje está aí a associação comercial, uma das líderes. E o senhor teve 2 mandatos na associação comercial. 2 mandatos na associação comercial. Em 2008, então, 2008, né? Quando o segundo governo do Eduardo Cury, do prefeito Eduardo Cury. Não, isso eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Naquela época, como presidente da associação comercial, as empresas estavam em... Quais condições das empresas naquele momento? Bom, era uma época difícil, uma época... Você lembra que em 94 foi a criação do real, né? Então, as empresas, o Brasil passava até 94 uma situação muito grande, né? Aquela década perdida de 80. Em 94 começou a equalizar um pouco. Em 2000, por volta de 2006, mais ou menos, quando eu fui para a associação comercial, a gente estava com um país mais equilibrado, né? Financeiramente. As empresas estavam bem, mas a associação comercial não estava bem. Não tinha zelado pelo patrimônio maior que é os seus associados. E a gente tinha pouco mais de 400 associados só, e era um número muito pequeno. Você pegar cidades, Campinas e outras cidades do porte parecido com São José, tinham 3, 4 vezes mais. Nós começamos a trabalhar, mas as empresas não estavam tendo assim grandes dificuldades. A questão da carga tributária também não era tão alta, depois ela subiu exponencialmente, o que se vê hoje aí, uma carga tributária, principalmente nas questões federais e estaduais, muito grande. Aqui em São José a gente tem um equilíbrio bastante, diga-se de passagem, eu só adiantei um pouco, mas é um dos IPTUs mais baratos que existem no estado de São Paulo. De qualquer forma, naquela época a estabilidade das empresas era boa. A GM, né, você lembra? Em 2009 eu ainda estava na CI, estava colocando novas linhas de montagem, enfim, as coisas estavam indo bem. Embraer crescendo também, então... Foram 2 mandatos na ACI, mas um não foi completo, né? Não, eu fiquei... Então vou... Daqui a pouco você vai saber por que ele não completou o mandato na CI. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Pense Nisso o José de Melo Correia, que é um assessor muito especial da Prefeitura de São José dos Campos, e estamos tendo o prazer de conhecê-lo. Então você de São José dos Campos está conhecendo hoje o nosso secretário que veio lá de São Paulo e adotou a nossa São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com o José de Melo Correia aqui no Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na Fink TV, a sua TV regional. Muito obrigado ao senhor, a senhora, você jovem que nos acompanha todas as noites aqui no Pense Nisso e sempre com um convidado muito especial e um assunto do seu interesse. Hoje nós estamos conversando com o assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos. Ele já passou por outras secretarias aí, ele já foi da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, um homem muito importante nessa administração do prefeito Felício Ramute, como foi também na administração do prefeito Eduardo Cury. É o José de Melo Correia, que contou no primeiro bloco sobre a sua vinda de São Paulo, capital, a São José dos Campos. Foi trabalhar no INPE, trabalhou na Embraer, trabalhou na iniciativa... Na Johnson, desculpa. Na iniciativa privada, foi presidente da Associação Comercial, levantou a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Teve o primeiro mandato, no segundo mandato aí foi retirado da Associação Comercial. Por quê? Por quê? Posso falar? Então, aí no segundo mandato, em 2009, né? Estava no meio do segundo mandato. Aí então, prefeito
na época, o segundo governo eleito já, o prefeito Eduardo Cury, através dos seus secretários, me convidou para assumir uma pasta na prefeitura. Eu não tinha experiência pública, né? Estava basicamente na iniciativa privada. A única experiência pública que eu tive, mas nada a ver, era o INPE, né? E que depois o INPE também é formador de grandes dirigentes de São José, né? Manuel Fernandes, enfim. E aí o Eduardo Cury então me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Foi por isso que ele foi retirado da Associação Comercial, já entendeu, né? O prefeito Eduardo Cury não é bobo, falou, vem cá, Zé de Melo Corrêa, vem comigo aqui para ajudar a transformar essa cidade. Então foi isso. Foi. E aí foi um prazer trabalhar com o Eduardo Cury, um prefeito dinâmico, fantástico, tanto é hoje nosso deputado federal da região, e lá desenvolvendo grandes projetos para atrair a cidade. Em todas as... Conseguimos fazer aí o Parque Tecnológico, foi feito exatamente nessa gestão do Eduardo Cury, conseguimos a fundação do Parque Tecnológico. Que hoje é um modelo para o país, né? É um marco, um modelo para o país. Conseguimos grandes projetos de atração de empresas, né? As novas linhas da GM, o desenvolvimento da Embraer, atração de empresas, me lembro empresas que nós trouxemos, Eutec, aumento da Ericsson, a empresas, a Carestream, que era uma empresa... Vamos dar uma paradinha ali no Parque Tecnológico, porque você está ouvindo aí, está acompanhando, está assistindo, conhecendo o nosso secretário, mas esse homem é um homem de negócios, né? Não é só isso não. O senhor foi presidente do Lions Club. Lions Club também. E o Lions Club é uma entidade que faz um atendimento social. Isso. Né? Na realidade, o Lions Club eu fui presidente por 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Fui apadrinhado pelo Augustinho Soliva, falecido Augustinho Soliva, fui presidente da Urban e tudo, um grande homem da cidade. E conseguimos lá, o Lions é um clube de serviços sem fins lucrativos. Na realidade, nós pagamos para trabalhar, né? Todo mundo paga uma mensalidade, arrecadamos dinheiro, materiais, comidas, roupas, projetos, enfim, até trazemos... Existe um Lions Internacional, no fundo é uma ONG super organizada, né? Tem uma direção em Oak Brooks, que é uma cidade lá nos Estados Unidos, e que dá a normatização para nós. Nós tivemos grandes nomes no Lions Clubs, como eu falei, Augustinho Soliva, o Savastano, né? Grandes presidentes aí do Lions, enfim. E aí então... E o Lions que continua trabalhando em prol das pessoas mais necessitadas. É um trabalho de solidariedade importante. Sua esposa faz parte. A Áurea foi presidente do Lions agora por 2 mandatos, agora é o Domingos Fazanella, que também é da família Soliva, enfim. Nós trabalhamos para realmente ajudar o próximo. Então, eu fiz esse adendo aí porque, mesmo como presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, ele dispunha um tempo para poder trabalhar pelo Lions Club e dedicar-se nesse ato voluntário de solidariedade e tudo mais. Então, não é só negócios, não é verdade? É isso mesmo, Dirceu. Obrigado por ter lembrado desse lado social. A gente tem que devolver à sociedade aquilo que a gente recebe, e realmente as pessoas necessitadas de São José são sempre bem atendidas pelo Lions, né? Principalmente nessa época de pandemia. Então, a Áurea foi presidente também e nós fizemos uma doação enorme de cestas básicas e ajuda. Por sinal, nós temos 2 grandes projetos com a prefeitura. Posso falar um pouco do Lions, né? Nós temos 2 grandes projetos, que é a escola aqui, Helena Vaz de Lima, que fica ali na sede, na Francisco José Longo, né? Uma escola que atende 250 crianças, né? Na parte infantil, e temos também um projeto que é a Casa de Acolhida lá no Monte Castelo, também é um prédio nosso junto com a prefeitura. Então nós também damos essa parte para ajudar o próximo, não temos distinção de idade, ajudamos as crianças, as mães das crianças, os idosos. Então, enfim, nós temos todo um pacote de ajuda. E foi um prazer ajudar, né, e continuar ajudando o Lions. Nós temos também outros nomes que foram, o próprio prefeito Joaquim Bevilacqua foi presidente do Lions, o pai do Eduardo Cury, também chama-se Eduardo Cury, foi também presidente do Lions. Então isso que legal, tá aí, ó, tá vendo? É um homem que também presta solidariedade a aqueles que necessitam, né? E agora nós vamos voltar lá para o Parque Tecnológico. Vamos lá. Então, aí entrei em 2009, né? Como eu estava falando para você, a gente conseguiu desenvolver muitos projetos, Eduardo Cury, um prefeito bastante dinâmico, e a aquisição do Parque Tecnológico. Era uma fábrica, né? Solectron, nós adquirimos por um preço muito em conta à época,
Hoje vale, no mínimo, com inflação e tudo, pelo menos 3 a 4 vezes mais. A Urban também teve a compra dos terrenos em volta. Então hoje é um grande complexo, né, de empresas. Hoje tem mais de 140 empresas que foram atraídas do zero, né, com a criação do Parque Tecnológico. É uma organização social que toma conta. A ideia lá do prefeito naquela época era de que a prefeitura tem alguns projetos, ela não tem os funcionários com aquela experiência necessária, né, para tomar conta. Então a OS era a nossa solução. Então foi uma experiência nova também a organização social. Que hoje chama-se startup, seria mais ou menos isso? A organização social que toma conta da startup, exatamente isso. E hoje o sistema de organização social permeia em todo o Brasil. E é uma coisa bastante, eu poderia dizer que nós somos pioneiros no Parque Tecnológico e no sistema de organização social, né? Organização social para a saúde, para a educação, enfim. Começou lá também. E hoje o parque é aquilo que a gente vê, né? Então, esse foi o grande atendimento que nós tivemos, atração de universidades, academia, FATEC, né? A Unifesp, grandes universidades foram para lá. Então a gente conseguiu juntar no mesmo ambiente, coisa que se vê em poucos países do mundo, né? Talvez nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que é juntar a academia, né, as universidades, junto com as empresas, né, e junto com os centros de pesquisa. Lá também nós temos centros de pesquisa, por exemplo, o CEMADEM é um centro de pesquisa e informação para as questões meteorológicas que são tão importantes hoje. E pelo que a gente lê e a gente conhece por estarmos aqui em São José dos Campos, em alguns estados do país nós não temos uma organização como essa, né? Não temos. Eu acho que eu posso dizer que a mais importante organização no sistema de desenvolvimento tecnológico e como você falou bem, início das empresas, o startup, né, as startups, né? Então já diz o nome em inglês que é as empresas que começam. As empresas que estão, nós chamamos de incubadas, as empresas incubadas, de incubação, que estão crescendo. E depois as empresas transformadas já em empresas maiores. E hoje nós já temos lá um loteamento pronto, que é a cidade tecnológica. Então nós temos o caminho inteiro para o desenvolvimento das empresas. Então isso não existe no Brasil um modelo tão forte, tão robusto como esse que nós temos no Parque Tecnológico. E que hoje o prefeito Felício também investe também para que esse seja uma das nossas principais políticas públicas. Então quem tem uma ideia aí importante, ele pode procurar o Parque Tecnológico, procurar lá o Mano e sua equipe, sim, apresentar o projeto que ele vai ter um local para desenvolver aquela ideia e amanhã se tornar uma grande empresa. Exatamente. Se tiver uma ideia, né, ali é uma, como eu disse, uma incubadora de novas ideias. Às vezes você tem uma ideia, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Então, com uma nova ideia, com uma proposta, você pode se apresentar. Nós temos aí o sistema Nexus, que é o que cuida das startups, e a OS cuida também do sistema Nexus. Essa ideia vai ser muito bem aproveitada, você vai ter o seu espaço inicial e vai poder entrar e caminhar dentro desse espaço até ter a sua empresa. Já tivemos empresas que saíram de lá e hoje pagam royalties. Royalties são, vamos dizer, aluguéis, né, de ter usado o parque. Então eles voltam em benefício daquelas novas startups. Então é um ciclo virtuoso, né, contínuo de crescimento de empresas. Bom, aquele engenheiro e também aquele presidente da associação comercial, quando foi convidado, o senhor olhou o projeto todo e falou, isso tem a minha cara. É verdade. Pelo menos o senhor demonstra isso, porque sim, parece que gosta do que faz. Né? Muito. A gente gosta muito do que faz. Eu acho que na iniciativa privada a gente sofre menos, né, e ganha mais. Mas às vezes não gosta do que faz. E na iniciativa pública, né, no serviço público, às vezes você ganha menos, com certeza, né? Trabalha mais, mas gosta do que faz porque você está ajudando a desenvolver a sua cidade. No final, tudo aquilo que a gente tem na cidade, ele acaba valorizado por esse serviço, né? Então, o serviço público, quando bem aplicado, ele valoriza a cidade. Vou te dar um exemplo. Se você observar quantas pessoas não vieram nesse período para São José dos Campos, vindo de São Paulo por causa da crise, e quanto não valorizou, né, os imóveis, quanto não valorizou claro, das pessoas que estão empregadas, os salários, até daqueles que não estão empregados, a ajuda para eles, tudo isso fez com que a cidade crescesse nesse momento. Sim, até esse parque tecnológico, para quem não sabe,
Você passando pela rodovia Presidente Dutra, indo no sentido Rio de Janeiro, você vê à sua direita aquele parque tecnológico maravilhoso, né? Vai ver o que tem atrás daquele parque. Há uma outra cidade que cresceu em razão do parque tecnológico. Exatamente. Né? Santa Cecília e outros bairros. Toda a parte... Grandes condomínios. Isso, né? Crescendo. Valorizou muito. E hoje agora o condomínio empresarial também, que chama-se Cidade Tecnológica, onde você pode desenvolver a sua empresa lá também. Então, é uma coisa fantástica. Essa cidade tecnológica aí, nós entrevistamos o prefeito Felício Ramute, ele começou a falar da alta tecnologia que nós temos em São José dos Campos e pirou a cabeça de todo mundo. É muita coisa. Ele vai falar O prefeito adora mesmo e o prefeito ele quer que isso aconteça mesmo, porque ele sabe que isso é o caminho da cidade. E com certeza o senhor, a senhora que acompanhou aquela entrevista com o prefeito, daqui a pouco o José de Melo Corrêa vai falar sobre isso também, falou, mas isso existe? É tudo isso mesmo? É em São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já conversando com o José de Melo Corrêa, que é assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos. Já aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na Fink TV, hoje conversando com essa figura simpática, o José de Melo Corrêa, que é da assessoria de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos. Ele que já foi secretário de Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia, foi presidente da ACI, foi presidente do Lions Club, é um homem de muito conhecimento aqui na cidade e tem ajudado o prefeito Felício e toda a sua equipe nesse desenvolvimento de São José dos Campos. Eu falava da tecnologia que o Felício disse e na primeira entrevista que nós fizemos, que eu fiz contigo, o senhor já falava da alta tecnologia de São José dos Campos. Passaram 2 anos. Essa alta tecnologia já não tem tamanho mais, já né? Superou, né? Superou. Só para você ter uma ideia. Então, falando do histórico, né? Que eu gostei bastante da sua abordagem, Dirceu, mostrar o histórico todo aí. Depois nós voltamos aí com o governo do Eduardo Cury, né? A gente depois passou um período com um outro governo e depois voltamos então em 2017, janeiro de 2017, por uma nova proposta do governo do prefeito Felício Ramute. A população entendeu as propostas do prefeito. O prefeito é uma pessoa simpática, trabalhadora, à época candidato, as pessoas apostaram e acho que tem um resultado fantástico hoje, né? As pesquisas dizem isso. E sabe por que ele foi aceito? Ele contou numa entrevista que fez com a gente. Ele disse, ninguém me conhecia. Eu era candidato a prefeito, ninguém me conhecia. E aí o Emanuel falou, eu vou sair com você. Então vamos. Ele ia pela manhã na casa do Emanuel, o Emanuel gosta de dirigir. O Emanuel pegava o carro, colocava o Felício, e aí eles iam. Quando o Emanuel descia com o Felício Ramute, o eleitor falava, poxa, se o Emanuel é motorista desse homem, o cara é bom mesmo. Boa! E aí, é isso mesmo, deram oportunidade a ele, ele foi eleito prefeito e está aí. Ó. Então, só pulamos um pouquinho, nesse período eu estava aí num processo de mudança para os Estados Unidos, né? Nesse período, a minha empresa estava tocando, eu não estava na prefeitura e eu trabalho desse modo. Quando eu estou na prefeitura, a minha empresa não faz nenhum produto que tenha conflito de interesse. Quando eu não estou, eu faço as obras necessárias. E de 2000, quando a gente não estava na prefeitura, de 2013 a 2016, então estava se desenvolvendo e eu fui desenvolver também uma empresa nos Estados Unidos. Fiquei por lá um tempo e aí, quando em começo de 2016, em março, eu recebi um telefonema do amigo Felício, meu grande amigo, a gente tinha essa parceria, trabalhando juntos no governo do Eduardo, e disse, olha, eu tenho uma oportunidade aqui de caminhar para esse trabalho. E eu fiquei sensibilizado, voltei, nós fizemos uma campanha muito boa, eu sou tesoureiro do partido e fui tesoureiro da campanha dele daquela época e aqui também. E trabalhamos com uma campanha 100% limpa, uma campanha com um modelo novo, um modelo de atrair as pessoas, né? Não de trabalhar com grandes empresas e tal, inclusive porque agora é uma decisão correta, né? As empresas não podem mais doar para as campanhas, então a gente trabalhou de um jeito muito legal, o Felício foi eleito, e aí
ele me convidou para ser secretário da pasta de gestão administrativa e financeira, que era a junção da Secretaria de Fazenda com a Secretaria de Administração. Então era uma secretaria bastante grande, né? Recebemos uma dívida fantástica, você sabe disso, né? Um cofre esvaziado, né? Cofre esvaziado, dívidas de água, luz, quase não pagando salários, quer dizer, estava uma confusão grande. O prefeito estruturou tudo, trabalhamos, conseguimos no primeiro ano pagar 90% das dívidas e fizemos grandes propostas, e aí que é legal, desenvolvidas dentro da prefeitura, com as cabeças da prefeitura, não só com as pessoas que vieram com a gente, os comissionados, mas também com o servidor público, muitos servidores públicos com excelente treinamento. Nós conseguimos desenvolver projeto de LED, né? E hoje, né? Fantástico, 100% a cidade com LED hoje. Nós fizemos na época um empréstimo de 32 milhões de reais com o Banco do Brasil, e este empréstimo é pago com a economia do LED. O LED economiza 40% na conta de energia. Imagina hoje com bandeira vermelha e tudo, quanto não dá isso. Então, não mexeu no bolso do munícipe praticamente. Conseguimos construir um novo projeto de cidade inteligente, que são as 1000 câmeras, né? Mais a maioria das praças mais importantes com internet, a interligação dos prédios públicos. Isso é mais segurança? Mais segurança, você veja os índices que o prefeito conseguiu na cidade. Enfim, nós desenvolvemos tudo isso internamente, né? E culminando no meio para o final do governo passado, na linha verde, né? Que é um marco fantástico, é uma ideia que sempre todo mundo teve, mas nunca ninguém quis executar. E nós tivemos um modelo, tivemos a orientação do prefeito, a sorte da empresa que tinha essa linha verde, né, os terrenos da linha verde, estavam numa época importante de venda até dos terrenos, e a gente fez todo um trabalho, compramos os terrenos com preço muito, mas na realidade não pagamos praticamente nada, nós descontamos IPTU, uma média de terrenos aí por volta de, se eu não me engano, de R$150 o metro quadrado, quando hoje o terreno em qualquer das suas posições ali é mais de R$1.000 o metro quadrado. Construímos, fizemos a especificação do VLP, do veículo leve sobre pneus, quer dizer, um novo nome, né? Então um veículo com 2 carros, mais toda a tração elétrica, a bateria. E esses carros ninguém viu no mundo ainda, né? No mundo não existe, é uma nova... Isso. Aqui em São José. Aqui em São José. O mundo vai conhecer aqui em São José. Aqui em São José. Ou porque no mundo, ou você tem o VLT, que é veículo leve sobre trilhos, ele é elétrico, mas anda sobre trilho, que é uma coisa caríssima e não é flexível, né? Ou você tem o ônibus normal. Então nós criamos o VLP. E é uma coisa nova, com empresas grandes, então a BYD participou da concorrência, ganhou, juntou com a maior empresa encarroçadora do Brasil, que é a Marco Polo, né? Nós especificamos todos os detalhes, deu tudo certo. Agora estamos na fase também, já especificamos os carregadores estão chegando também, empresa, quer dizer, isso, sabe o que é importante, Dirceu? É que é tudo feito dentro da prefeitura. Então são pessoas que pensam, a gente pesquisa muito, porque com isso você consegue fazer as coisas com mais economia e com mais rentabilidade no final, para que a população tenha melhores serviços. Ainda sobre esse transporte, aí muito se fala hoje, principalmente a imprensa dá um destaque aí sobre essa usina para geração de energia renovável, tal de essa usina que é fotovoltaica, né? Isso, de que ela vai ser necessária Sim. para abastecer esses veículos, né? Sim, com certeza. Nós decidimos também, a minha área então, acabando o governo já saneado, já com todas essas ideias, o prefeito me convidou para trabalhar em projetos especiais. Como tinha dado certo esses projetos especiais na secretaria, me convidou para trabalhar com esses projetos. É isso que eu queria falar, porque esse projeto especial, o prefeito só chegou para ele e falou, programa de parcerias privadas, faça. Agora diga o que é isso. É mais ou menos isso mesmo. Bom, o prefeito Felício, então, sempre pensando na melhor condução da prefeitura, ele entendeu que nós poderíamos fazer concessão, o que todas as outras cidades e estados estavam pensando em fazer, ele queria fazer na prática. Então, o que é um programa de parcerias e investimentos? Foi uma lei, depois um decreto, que autoriza, né, a Câmara autorizou, que a gente, alguns prédios públicos, alguns sistemas, a gente pudesse conceder para a iniciativa privada. Você sabe, Dirceu, a iniciativa privada ela é mais eficiente, muitas vezes, do que a máquina pública, tem melhores resultados.
Então, por exemplo, nós fizemos uma série de concessões e uma delas é de energia fotovoltaica. Por quê? Com a bandeira vermelha, com a questão climática, com os reservatórios diminuindo, as hidrelétricas estão cada vez mais difíceis de terem o rendimento que tinham aí há muitos anos atrás. Então, precisa se pensar numa nova matriz de eletricidade, né? Uma nova matriz de energia. E a energia, me parece, que está caminhando para a eletricidade. Os carros elétricos, né? A maioria dos equipamentos todos elétricos, enfim, a gente está a mobilidade elétrica. Então a gente está movendo. Carros elétricos nós já temos aqui em São José, né? A nossa Guarda Civil Municipal, todas elas, todos os carros são de energia elétrica. Perfeito, 32 veículos, todos os veículos de patrulha da cidade, da Guarda Municipal, são movidos a bateria. E um adendo, a melhor guarda municipal que nós temos no Brasil. Opa, concordo mais plenamente. Equipada, hein? Concordo plenamente. Plenamente. E aí então, nós precisamos substituir essa matriz. Uma das ideias então foi conceder e comprar energia fotovoltaica. Só para explicar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, a energia fotovoltaica, ela é gerada de dia, porque tem sol. E nós não temos ainda tecnologia no mundo suficiente para armazenar toda essa energia e distribuir à noite. Então, o que a gente faz? A gente concede para alguém faz uma usina fotovoltaica, ele injeta essa energia nas redes de transmissão, tanto a prefeitura, quanto os veículos elétricos, quanto a comunidade pode utilizar essa energia durante o dia, tá? Mas à noite ela não tem, então a gente usa as energias dos sistemas que geram, por exemplo, as hidrelétricas, enfim. Então, não é poluente? Não é poluente. Então, com isso, você tem uma matriz que vai aos poucos substituindo as matrizes antigas, né? Então, nós não concordamos com queima de carvão, queima de óleo diesel, tudo isso nós não concordamos. Nós queremos energias renováveis, né? Outra experiência importante, a Urban tem lá o nosso aterro, que é nota 10, recebeu agora há pouco tempo a nota 10, e o nosso aterro gera o biogás. Esse biogás, ele é um gás que prejudica o efeito estufa. Todos os aterros, eles têm que tomar medidas para queimar esse biogás. E hoje a gente queima o biogás, mas sem gerar energia. Nós estamos propondo agora, e a Urban está propondo também, a geração de energia através do biogás. Energia limpa, né? Poluição praticamente zero, e vai gerar energia e também vai injetar para a prefeitura. Com isso, nós saímos de uma tarifa de 94 centavos, que hoje nós estamos pagando com a bandeira vermelha, para 48, 49 centavos, ou seja, metade do preço. Então a prefeitura, se ela paga uma conta de luz de 1 milhão no mês, ela vai pagar de 500 mil. Quem paga somos nós, é você que paga. É verdade, paga com o seu imposto. Então, com isso, sobra dinheiro para... E mais a questão dos LEDs, e mais a questão dos carros elétricos, toda essa modernidade que o prefeito colocou no seu trabalho, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma melhor prestação de serviço na educação, na saúde, manutenção da cidade, enfim. A gente pode trabalhar esse dinheiro para a população. Isso é muito importante. Prefeituras que não trabalharem com isso, você sabe que a arrecadação ela está mais difícil e as despesas têm uma forte pressão. IGPM agora, dos últimos 12 meses, pouco mais de 30%, é um absurdo isso. Então, a gente precisa realmente ter uma nova eficiência dentro das prefeituras, e uma das formas de eficiência é a concessão. E essa concessão deu certo, está dando certo. Veio uma empresa de Jacareí, essa empresa entrou no sistema, vai fazer a fazenda fotovoltaica, com isso a prefeitura vai aí ter uma energia limpa, verde e com economia de milhões de reais. É que o prefeito disse no nosso programa, né? Eu tenho a minha administração é considerada muito boa, porque eu tenho uma grande equipe que ajuda a pensar, né, o futuro da cidade. Então, parabéns aí a toda essa equipe do prefeito Felício, parabéns também ao nosso entrevistado José de Melo Corrêa. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, quarto e último bloco, com o entrevistado de hoje, uma entrevista muito especial aqui no nosso Pense Nisso. Até já.
Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso quarto e último bloco do Pense Nisso hoje, conversando com José de Melo Correia, ele que é da assessoria de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos, nos contando sobre esse trabalho todo que é desenvolvido na sua secretaria e o grupo, né, que pensa pela cidade e pensando muito alto, trazendo aqui para a cidade muita alta tecnologia, enfim, São José dos Campos é uma cidade realmente diferenciada graças a esses nossos administradores, né? Você que não é de São José, venha conhecer São José dos Campos, uma cidade bonita, limpa, uma cidade que é exemplo para o país, né? E quantos prefeitos, quantos administradores que não procuram, né, para levantar dados, né? É verdade, a questão até do hospital de retaguarda, né? Projeto maravilhoso. O prefeito me incumbiu de focar a todos os prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmara, até secretários estaduais vieram aqui de outras cidades. Eu posso contar para você, mais de 30 cidades vieram visitar o Hospital de Retaguarda. Um projeto também muito inteligente, um hospital feito em 35 dias. Né? Grande parte do valor, mais de 70% do valor veio da iniciativa privada, né? Com injeção do dinheiro para se fazer o prédio. O prédio no final, para nós, saiu aí por volta de 4 milhões de reais, um prédio que vai ficar perene para a cidade, um hospital que vai ficar perene para a cidade. Nós não entramos naquela conversa do hospital de campanha, né? Que você monta, gasta um dinheirão e depois desmonta. Nós pegamos, aplicamos muito bem isso e hoje a gente tem um sucesso muito grande em diversas prefeituras. Tem prefeituras já que vieram não só para fazer hospital, mas também para fazer salas de aula nesse modelo. O modelo é muito interessante, uma construção rápida, modularizada, feita em Tubarão, Santa Catarina. Os equipamentos vêm prontos com carpete, com mesas e tudo mais, tudo pronto. Encaixa aqui, em 35 dias está pronto. A parte de estrutural embaixo, que seria vamos dizer, o cimentadão, né? Para quem sabe, chama-se radier, mas o cimentadão é todo feito por nós mesmos. Nós temos uma empresa que é a Urban, então foi muito rápido. No 35º dia, no outro dia já estávamos atendendo pacientes, quer dizer, então o prefeito com isso ajudou com certeza a salvar vidas. Além dos outros projetos, né? A gente teve uma pesquisa agora, Dirceu, mais de 85%, se eu não me engano, das pessoas de São José aprovam as diretrizes e as atitudes do prefeito no caso do combate ao Covid-19. Então, eu acho que tudo isso atrai as pessoas de fora. E outras pessoas vêm visitar também a Linha Verde, que já está em construção, você já deve ter passado por lá. Sim. Né? Também visitam o Parque Tecnológico, muitas empresas inclusive visitam o Parque Tecnológico, enfim, a cidade está nesse movimento. E para isso, eu sei que vai ser uma pergunta que você vai me fazer, mas eu já vou falar. O aeroporto, certo? Se a gente não tiver um aeroporto bom, a gente não recebe todas essas pessoas. Então, também, por uma série de questões de trabalho, de sorte, de época certa, o prefeito Felício recebeu da Secretaria de Aviação Civil a incumbência de ficar com o aeroporto. Uma coisa que nós, juntos, trabalhamos lá atrás, há mais de 20 anos, para fazer com que o aeroporto fosse do município, está agora aqui. Desde a Associação Comercial, né? Desde a Associação Comercial. Lembra o grupo do aeroporto? Sim. A gente tinha um trabalho, fazia reuniões a cada 15 dias com o Infraero, com o CTA, com a Embraer, enfim, Associação Comercial. Mas havia naquela época muita festa e nada saía do papel. É verdade. Nós tivemos aqui o trem sobre trilhos, discutido. Foi comemorado. Trem-bala, assinado um contrato lá no papel e comemorou-se tudo aquilo lá e não saiu nada do papel, não aconteceu nada. O trem-bala, o próprio prefeito falou aquilo lá, foi o trem-balela, né? Trem-balela. E quietinho, essa equipe aí está colocando aqui um transportes único no mundo. Você vai conhecer daqui a um tempo. É para o final do ano, né? Para o final do ano. Eu falei, o VLP vai estar pronto. Já tem dos 12 carros, dos 12 VLPs, já tem 6 prontos. Então, e esse PPI aí que o prefeito entregou na mão do José de Melo Correia, tem ainda a Arena Poliesportiva, né? A Arena Poliesportiva foi construída. Estádio Martins Pereira, Parque Roberto Bulemarx. Você conhece o Parque Roberto Bulemarx? O famoso Parque da Cidade? Parque da Cidade. Se não conhece, vai conhecer. Isso. Né? Além disso, a geração de energia, né, também foi licitada. Enfim, uma série de projetos, né? O aeroporto, né? Um outro projeto parceiro desse,
que é a nova entrada do Parque da Cidade, do Parque Burle Marx, junto com a duplicação da Sebastião Gualberto, né? Então, de uma vez por todas, lembra daquele negócio de cidade viva, cidade novo centro, né? Centro vivo. Que não saiu do papel. Não saiu do papel. Agora sai. Agora o prefeito já reservou verba, já está em projeto para fazer a transposição da linha férrea, né, de uma forma que não vá prejudicar o trabalho da linha férrea, mas que mostre o parque uma entrada definitiva para o Parque da Cidade. E a Vila Maria, que no novo zoneamento, né, que foi um marco também que o prefeito conseguiu construir, é uma centralidade. Então a Vila Maria, das casas um pouco mais antigas e tudo, ela vai poder se desenvolver mais. Então vai ser uma mudança geral na cidade. Isso também é uma questão que pode ser concedida. No caso, os galpões lá da Tecelagem Paraíba, que agora também estão de uma certa forma sob nossa jurisdição do município, vão ser concedidos para a iniciativa privada também, para fazer centros de convenção, hotéis, enfim. Colocar esse parque, que é um Ibirapuera melhorado para nós. Bom, já deu para você entender e sentir aí que para bater um papo com esse homem aqui, nós temos que ter vários programas, né? Porque tem muita história para contar e história verdadeira, né? Então, é muito importante para a gente recebê-lo aqui no nosso programa sempre, não é só hoje não. Hoje nós estamos conhecendo um pouco desse secretário José de Melo Correia, que é da assessoria de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos. Vamos conhecer um pouquinho mais o homem? Melo, o que São José dos Campos representa na sua vida? São José dos Campos representa tudo o que eu tenho de construção ética, né? De construção da minha vida, né? Representa a minha família e eu acho que vai ser a cidade que vai me amparar, uma das coisas que a gente trabalha, né? Na velhice, né? Ainda não chegamos lá, né, Dirceu? Estamos muito jovens ainda. Sim. Mas a gente sempre procura ter ser um cidadão correto, trabalhar corretamente e ser amparado. Então eu acho que São José é tudo isso para nós, né? E enquanto a gente tem energia, São José representa para nós ajudar o próximo e poder construir a cidade para que todo mundo tenha felicidade, possa curtir um pouco a vida, né? Possa ter uma cidade limpa, organizada, com índices de criminalidade muito baixos, né? Fazer de tudo para defender o nosso cidadão. O senhor é um homem religioso? Sou. Qual é o seu time do coração? São Paulo Futebol Clube, porque eu nasci com ele, mais o meu segundo time e agora então com a concessão do estádio Martins Pereira é o São José. O senhor tem algum hobby? Eu tenho, mexer em carros antigos, desmontar, montar, essas coisas todas, porque quando eu sou engenheiro eletrônico, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente está com aquele negócio da engenharia e tudo, e com o tempo, como você vai trabalhando na administração e tudo, você vai perdendo um pouco. Então eu gosto de mexer em carro, mexer em televisão velha, essas coisas. Eu tenho lá um quartinho meu lá que a Áurea nem pode entrar, mas que eu mexo nesse hobby e deixa a gente com a cabeça um pouquinho mais fria. Mas gosto de viajar também. Bom, fora da prefeitura, fora desses projetos todos, lá em casa, como é que é o José de Melo na cozinha? Opa, olha, por sinal, hoje eu fiz macarrão. Cheguei rápido em casa, a Áurea estava com problema lá com a mãe dela e o problema de saúde, e ela não tinha feito almoço. A gente almoça religiosamente em casa, dificilmente a gente eu saio, a não ser que tenha realmente uma necessidade de receber o visitante de fora e tudo, e eu fiz um macarrão rápido lá, que é muito fácil, ó. Esquenta a água, joga um pouquinho de óleo, põe o macarrão, ele põe ali, põe um pouco de alho, óleo, faz e estava pronto, e deu certo. Então, tá vendo? Programa que eu digo que é prestação de serviço, tem até culinária aqui no programa. A gente faz isso também, a gente faz isso. O que precisar a gente faz, não tem problema. O senhor falou da dona Áurea e a família, os filhos? Então, eu não tenho filhos, a gente tentou na época 10 anos. Na parte profissional, a Áurea também trabalhava na Johnson, a gente ficou sem ter filho. Depois, quando foi tentar, já não deu mais. Mas a gente se dedica bastante aí à família. O senhor falou dos Estados Unidos, tá? Então gosta de viajar? Sim, a gente gosta de viajar bastante, né? Quando dá um tempinho aí, a gente viaja um pouco para conhecer um pouco as culturas. Por exemplo, a questão do Cidade Inteligente, aqui, né? Fazer a ideia de serviços, ao invés de comprar os equipamentos que ficam obsoletos, que é uma ideia do prefeito, nós tivemos uma viagem à Alemanha. Então, é importante você viajar para ver outros modelos de negócio, né? Eu tive o prazer e tive a honra de representar São José, junto com o prefeito Cury também, em outra oportunidade, primeiro esse na Alemanha com o prefeito Felício, e com o prefeito Cury, conhecendo o Google e Facebook.
Então, eu vejo hoje o estúdio de vocês aqui, fantástico, um estúdio muito bem preparado e inspirado, né, em tecnologias acústicas e tudo mais que a gente aprende lá fora. Então, tudo isso traz para a nossa cidade, né, aprendizado para a gente poder aplicar aqui de uma forma melhor e de uma forma brasileira, joseense e paulista, né? Uma forma mais econômica, enfim, trazer esses conhecimentos. Claro, para lá é importante o lazer também, mas é importante trazer essas coisas. Minha primeira viagem, meu pai e minha mãe são portugueses, se conheceram no navio. Minha primeira viagem foi para Portugal, está marcada hoje na minha cabeça, porque eu aprendi muitas coisas lá que não tinha no Brasil à época. Então, sua viagem marcante foi para Portugal? Foi para Portugal, em 1973. Uma pergunta difícil. Se tivesse que deixar São José dos Campos morar em outra cidade, qual que o senhor escolheria? Puxa vida, Jardim Satélite? Jambeiro. Você sabia que a zona sul da cidade, você sabe disso, né? É uma outra cidade. Se fosse uma cidade independente de São José, seria a segunda cidade? Verdade. De tão grande que é. Eu adoro São José. São José dos Campos é uma cidade cheia de várias cidades, né? Zona Leste, Zona Norte, que é uma... E olha que interessante, né? São José dos Campos tem 1.100 km². É uma cidade-estado, é grande. Tem estado com esse tamanho. E a cidade é grande, mas o trecho urbano tem 350 km² só. E quando a gente fala Zona Norte, é a Zona Norte desse trechinho. Mas a Zona Norte de verdade da cidade fica lá em São Francisco Xavier, que é o norte, né? E o joseense eu aprendi também, né? Quando você mora no bairro, vamos para a cidade. Não, nós já estamos na cidade, nós vamos para o centro da cidade, né? Então, a cidade é importante, ela é desenvolvida no eixo da estrada da rodovia Presidente Dutra, né? Isso é muito legal. José de Melo Correia, tem algum ídolo? Olha, a gente, como todo brasileiro, né, Ayrton Senna, eu acho que foi uma pessoa, assim, com bastante... colocou a população brasileira com orgulho. O que a gente precisa achar, não ídolos que resolvam a questão política, não existe, isso tudo é a população inteira que resolve. Mas a gente precisava ter mais ídolos para fortalecer essa nossa brasilidade. Brasilidade. Por exemplo, como o caso do Ayrton Senna. Pessoas marcantes na sua vida? Bom, não posso deixar de falar que o prefeito Eduardo Cury, né, meu pai, minha mãe e o prefeito Felício são pessoas que me ensinaram muitas coisas, né? Eu tenho outras pessoas também, seria uma injustiça eu falar de umas e não de outras, mas são as pessoas que marcaram a minha vida. E eu li muito a história dos presidentes brasileiros, e uma pessoa que eu aprendi a gostar, que fez Brasília, recebe críticas e tudo, teve uma morte trágica e tal, mas Juscelino Kubitschek. Eu acho que ele foi a virada, né, do Brasil, né, mais ou menos a história de São José dos Campos ele fez no Brasil, desenvolveu de uma certa forma, né? 3 últimas perguntas. Vamos lá. Esse país tem jeito? Tem jeito, claro que tem. Nossa, olha o exemplo de São José dos Campos, né? O que a gente precisa é uma melhor distribuição de renda, ajudar mais as pessoas que necessitam, né? Isso é uma forma de ajudar. Pelas beiradas, como os clubes de serviço, mas arranjar emprego e renda para as pessoas, que é o que se faz numa prefeitura, num governo do estado. Então eu entendo que os governantes, né, os políticos, eles precisavam pensar um pouco mais na população do que pensar neles próprios. Então você vê essas batalhas que você tem em Brasília, essas coisas todas, toda essa energia está convertida para ajudar aqueles que não têm casa, que não têm teto, que não tem comida. Então eu acho que a nossa função aqui é equilibrar um pouco mais o Brasil. Mas eu ainda acredito que o Brasil é uma nação grande, nação forte, né? E vou falar, com as experiências internacionais que a gente tem, a gente vê, todos os países têm problemas também muito parecidos com o Brasil. De uma forma ou de outra são atenuados. Então tem solução. O senhor teria a oportunidade de trocar uma semana do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Nesses 10 minutos o senhor estaria onde e fazendo o quê? Acho que eu teria sim. Eu entraria bem mais cedo na política. E entraria bem mais cedo no trabalho voluntário. Eu só fui entrar no trabalho voluntário com 30 e poucos anos e fui entrar no trabalho em termos de prefeitura com 49 anos. Eu acho que eu deveria me dedicar um pouco mais, teria um pouco mais a dar para as cidades, né?
Também uma coisa, a pessoa que está na iniciativa privada e corre atrás de uma carreira, corre para ter as coisas, para quê? Né? Acho que tem um limite, você chega num limite e tá bom, o resto você tem que trabalhar para a sociedade. É isso que é a sociedade mais equilibrada. Então eu entendo que eu tinha que ter entrado um pouco antes, se eu pudesse perder 10 minutos lá atrás para mudar. Por ter sido um bom entrevistado, eu vou lhe dar 3 minutos para estar jogando bolinha de gude lá na Vila Mariana. Oh, maravilha, nossa senhora, nossa, que coisa linda, viu? Que coisa maravilhosa, pra obrigado, fechar. Viu? Obrigado. Para fechar, uma grande saudade. Muito grande saudade, nossa senhora. Não tinha horário para chegar em casa, mas se não chegasse às 6, apanhava. E qual é a grande saudade da sua vida? Meu pai e minha mãe, né? Foram formadores também do caráter, né? Meu pai foi arrimo de família dos irmãos, né? Os meus avós, minha avó morreu muito cedo, a mãe, né? E o pai, ele teve um problema de doença muito cedo também, e ele tinha 3 irmãos para criar, colocou todos, meu pai foi funcionário público, e colocou na CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né? Você vê que eu então agora também estou de uma certa forma mexendo com isso, né? Mas o meu pai sempre foi um grande batalhador, um português duro, né? Criou a gente com muita retidão, e ele colocou os 3 irmãos dele para trabalhar todos na CMTC. Então ele foi um homem que veio. Imagina a gente sair de um país e ir para outro país sem ter ninguém. Eu, por exemplo, vim de São Paulo, eu tinha tio aqui, né? Imagina o cara sair, ele arrimo de família, com um monte de irmãos pequenos numa terra que a única coisa que falava parecido é o português, que não é muito parecido. Mas então eu tenho muita saudade e orgulho dele, e da minha mãe também, que cuidava de todos os afazeres de casa e deram educação pra gente. Obrigado, né? Obrigado por tudo. Esse é o nosso José de Melo Correia, o entrevistado dessa noite aqui do nosso Pense Nisso. Ficamos conhecendo um pouco desse servidor público, ele que é assessor de políticas especiais da Prefeitura de São José dos Campos. É um homem que está sempre ao lado do prefeito Felício Ramute, de toda a sua equipe, e trabalhando muito pelo desenvolvimento ainda maior de nossa São José dos Campos. Então, em nome da população, em nome do munícipe, muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve na Prefeitura. Obrigado. E obrigado também por essa entrevista. Quando precisar, quando quiser, quando tiver coisa nova. E eu não posso esquecer também de falar de novo, você já me deu a dica da Áurea, né? Sim. Que também há mais de 30 anos está junto comigo e me ajudando em fazer o bem para a cidade. E eu te agradeço, e sempre que precisar, estaremos aqui, e honrado com essa entrevista e com essa que é uma TV de São José. Muito obrigado. Tá aí, nós que somos honrados em tê-lo aqui no nosso programa hoje, com o José de Melo Correia, nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Muito obrigado para o senhor, a senhora, você jovem, que nos acompanha e nos acompanhou hoje e ficou conhecendo um pouquinho mais dessa cidade de São José dos Campos e os homens que fazem o desenvolvimento dessa cidade. Muito obrigado, e amanhã, 10 da noite, um novo programa, um novo assunto e um outro entrevistado tão importante como José de Melo Correia. Muito obrigado e até lá.